a gente observa também, em relação a esse livro, o quanto a gente é muito interessante, né? A gente lê, relê, tira algumas coisas, daqui a um tempo a gente vai ler, reler e vai ver que tinha outras coisas que a gente não percebeu, né? Mas deixa eu dar boa noite a Josemara, a Vera Lúcia Travassos, está aí, a Marisa, deixa eu Isso. ver, Vera Isaura está aí também? Não, Vera Isaura não está, Ainda não chegou, não. ainda não chegou, né? Tá? Então, nós vamos ler. Evidentemente, eu espero terminar esse capítulo hoje. Porém, acho difícil. Já vou logo dizendo, né? Porque ele é bem rico e ele trata alguns temas aqui que eu acho que é interessante a gente estudar, saber um pouco sobre eles, né? Por exemplo, eles vão falar de abismo, trevas, vai falar aqui, numa parte, vai falar sobre dragões, né? O que André Luiz classifica sobre dragões, né? Vai falar das formas de pensamento, isso a gente pode conversar também. Mas vamos levando. Nós vamos estudando até aonde der, esmiuçando, tirando dúvidas, né? Para não ficar aquela leitura corrida, aquela leitura, né, que a gente sabe que estamos lendo. Aí não, né? Oi, Vera, boa noite. Ela já entrou agora. Tá aí, a Vera Isaura, né? Então, a Kátia também, boa noite, Kátia. Então, nós vamos começar atravessando sombria região. Seguíamos sem novidade e, pouco a pouco, adaptava-me a volatear como aluno que recapitula a prova. Então, ele estava aprendendo a volitação, né? Então, estava volateando. Em torno, a paisagem escurecia sempre, não obstante resplandecerem as estrelas no alto. É muito interessante aqui porque, né, eles estão indo, né, e lembra como é que foi? Se reuniram na praia, um grupo para seguir através do mar, tal, tudo direitinho. E ele diz assim: possuía a perfeita noção de viajarmos sobre vasto abismo de trevas. E aqui eu dou uma paradinha até. Rosângela, Oi, Isaura. Fala, Vera. Fala. Pode falar. Rosângela. Vera Isaura, tá me ouvindo? Não, aonde vocês estão? Qual é o capítulo? Qual é o número? Atravessando sombria região. Ah, Vê se você acha. tá me ouvindo? É o 7. Não está me ouvindo, não? Tô sim. É o Você que sétimo não está nos capítulo. ouvindo. Tá ouvindo? Se alguém quiser, pode passar para ela um chatzinho. Diz que ela acho que não está ouvindo a gente. Pode até escrever aí para ela. Vera Isaura, nós estamos te ouvindo. Já congelou. Então, quando ele fala aqui, né, a perfeita noção de viajarmos sobre vasto abismo de trevas. Olha só como é interessante, e eu queria saber, né, de cada um, essa questão de vasto abismo de trevas. O que será? O que passa? Alberto, o que passa na sua cabeça? O que seria esse abismo de trevas? Sem som. Liga o microfone.
Abismo de Trevas é um local assim muito hostil, assim muito rudimentar, muito com energias muito densas. Aquele quadro todo poderia assim descrever como um local assim tenebroso, né? Um irmão muito atrasados, uma energia densa muito grande, uma coisa muito pesada, né? É, Célia, é, a gente para pensar nesse abismo de trevas, é meio estranho, né? Porque a gente vê que tem esses lugares, eles são muito detalhados por André Luiz. Eu te pergunto porque você é uma leitora, né? Ou já leu várias obras de André Luiz. Nas várias obras dele, ele cita sempre isso, né? Cita. É a dimensão espiritual, mas seria tipo assim, uma dimensão muito inferior. Ele já está no umbral, né, Marcelo? Tipo um umbral médio. Uhum. Esse seria um umbral inferior mais ainda. E o Certo. interessante que outro dia eu li é que esse período que você passa no umbral não conta como expiação. É, né? E eu também já li que há muitos casos que tem pessoas que, muitas vezes, elas já reencarnam vindo do umbral, não chega nem na Diretamente do umbral espiritualidade. inferior. É, Eles tiram do direto do umbral inferior. E a para gente sabe que isso reencarnar. tudo é psicológico, né? Aham, tudo É a mental. mente, a culpa da pessoa É, que forma esses lugares. esses lugares, isso aí. O, E o, E fala, a Alberto. atração que um tem pelo outro, exatamente por estarem mais ou menos no mesmo patamar evolutivo. a Célia está trazendo para a gente uma informação que eu estava com essa dúvida, que a gente sabe que o umbral ele não é um espaço físico, é um espaço de criação mental, da condição Então, do mental. mental. E de Uhum. acordo com a condição da pessoa, do espírito, ele vai ter aquela conexão com outros irmãos que estão naquele padrão. E aí, durante muito tempo, eu ficava difícil ter esse entendimento. Como é que pode uma coisa não ter lugar definido, né? E aí depois a gente vai avançando e vai tendo essa pureza maior de entendimento, que é uma coisa que não existe no espaço físico, é um espaço quase que dimensional, mental, né? E, Tereza, e aí ela me tirou essa dúvida, porque outro dia eu estava com essa E às dúvida. vezes, Alberto, é uma coisa que está superposta, quase que junto de você. Você lembra daquela passagem de recordações da mediunidade da Dona Ivone, que era na casa de um parente dela que estava doente e que uhum. ela dormindo? Ali é que era o espaço mental daquele espírito que estava preso ali naquilo que era a terra dele. É muito E hoje tênue, né? É muito e tênue. hoje era a casa do familiar dela. Agora, E é uma coisa relacionada a esse assunto, gente, eu queria que vocês até pudessem me ajudar. Desculpe até me reportar a outros estudos nossos, mas que tem a ver com o que a gente está falando. Quando André Luiz vai para o umbral, tá? Aí a pergunta para mim, umbral não é o que lá no Libertação é Tenório, Gregório. Gregório. O Gregório. Gregório, na condição, não é o local que estava o André Luiz, porque o Gregório ainda era mais Isso, Mas mais o abaixo. Gregório já tinha uma falange. É. mas era uma condição muito pior do que aonde ficou a Muito faixa de pior, grau. que era de 1000 anos, eu Ah, acho, 800 É anos. mais ou Ele menos estava isso. naquelas 800 anos. 800 Tereza, anos. você lembra quando você apresentou o trabalho, o que você colocou? Só recorda para gente a questão do umbral muito próximo da Terra, que tem da crosta, bem rapidinho, só para trazer a lembrança para a gente disso. Você tem aí, você lembra disso? Quando você apresentou? Tá sem som.
Está sem som. Estava desativado. Detalhadamente, como eu falei lá no estudo, não. Mas o que acontece? É a psicosfera da Terra que formam as camadas densas e elas se acomodam de acordo com a intensidade de cada camada, né? Elas são em faixas, como se a gente estivesse colocando passado, né, a pomada, passado uma gaze, um esparadrapo. É uma casca de cebola. O planeta é como se fosse uma casca de cebola. E quanto mais próximo, mais grossa é do centro. Mas hoje, em relação a esse que você falou de André Luiz, eu assisti uma palestra de um senhor chamado José Passini. Alguém já fez esse? Alguém já ouviu? É um senhor de 93 anos, ele falou que tinha 93 anos, mas foi no ano passado, ele já deve estar com quase 95 essa palestra. De 97. Ele é muito bom, muito bom. Então, ele é um apaixonado por André Luiz. Ele divide o espiritismo, porque ele nasceu espírita, ele é de família espírita, entre o Kardec, com toda a codificação, mas aí ele coloca a missão de André Luiz na amplitude do espiritismo, porque André Luiz traz o que é o espiritismo, o que é a parte espírita, né? O que é a espiritualidade. O mundo espiritual, então, né? O que é o mundo espiritual, né? Então, porque naquela época de Kardec não dava. Fomos todos cativados pelos fenômenos físicos, né? Mesas girantes, essas coisas todas. E já o André trouxe mais modernamente, em 43, né? E mesmo assim, ele foi, e até hoje existem ainda pessoas que ainda acham que não está legal. E ele citou a importância do livro Voltei, que o Jacó colocava logo depois, né, de Nosso Lar, na afirmação de passos a passos que foram colocados por André Luiz aqui em Nosso Lar. E ele diz o seguinte, que essa coisa que o André estava de umbral era a consciência dele. Ele não era um delituoso. Ele não era uma pessoa ruim. Ele não era mau. Ele não era bandido, né? Assim, como quem diz, né? Qual foi o que fez que André Luiz chegasse na situação do umbral? Foi o aspecto sexual, foi o aspecto comida, desregramento de comida, e o excessivo orgulho, vaidade. Porque ele não bebia, mas ele era um cara orgulhoso porque ele é uma mente inteligente, né? Foi quando foi no capítulo de ontem, né? Você estava colocando dele se lamentando pro Clarencio, e é realmente isso. Ele, quando os pacientes... E eu coloquei isso, né? E eu estava certa. O seu José Passini falou que eu estava certa. Foi o meu pensamento. Que ele tinha a vaidade tipo assim, é como se fosse um carro velho. Eu vou lá e vou botar para funcionar. Então, ele não via humanamente. Então, foi isso que fez ele ficar no umbral. Porque se tirassem ele, eles podiam ter tirado ele direto para Nosso Lar. Ele tinha cabedal para isso. Mas ele precisava quebrar isso, essas três situações dele. Então, é por isso que a gente se retarda no umbral. Quantas vezes a gente já ficou preso lá? Certamente. Porque se hoje estamos na condição melhor de nossa evolução, nós já paramos dessas barreiras aí. Sei lá de quantas vezes. É por isso que a gente tem medo de morrer. Que tem a vaga lembrança que já passou lá. Porque um estado de consciência. Isso. E esse estado consciencial está dentro de nós, está nos nossos arquivos reencarnatórios. Não tem lógica isso? Vera Travassos. Isso aí. Ela falou sobre essa questão que está nos nossos arquivos. O que você poderia dizer sobre isso? Que eu sei que em relação a Joana de Ângeles, alguma coisa.
O que você quer que eu fale do que está nos nossos arquivos? Quando ela fala assim que isso está nos nossos arquivos, né? Essa questão consciencial, isso daí, você estuda, você fez Joana de Ângeles faz, né? Não, eu não fiz Joana de Ângeles, não. Eu li muito Joana. Tá, mas dentro da mediunidade, que a gente sabe que você é uma estudiosa sobre isso também, essa questão consciencial, né, dele estar, assim como o irmão Jacó também, não o irmão Jacó não, né, mas no caso o André Luiz está, como ele passou, o tempo que ele passou lá no umbral, em relação a essa questão consciencial mesmo, né, porque era necessário ele passar esse período, como a Tereza está colocando, como é necessário para muitos, principalmente em relação a orgulho, egoísmo, luxúria, alimentação, essas várias coisas, né? Bom, eu penso que quando a gente passa pela dificuldade, essas coisas todas vêm à tona. Uhum. Se elas estão no nosso inconsciente, tudo está registrado no nosso inconsciente, tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos, as nossas tendências, tudo está gravado, tudo está guardado, tudo está registrado. Eu acredito que no momento de dor, de sofrimento, em que você se sente, talvez como eles tenham se sentido ali, né, na dor, no sofrimento, a solidão, enfim, uma falta de definição, essas coisas todas vêm à tona. Uhum. Aquilo é um momento que você começa a pensar um pouco naquilo que você foi, naquilo que você fez, nas coisas que mais te marcaram. Porque nós temos essa coisa da gente se cobrar, né? E a gente se olhar, nesses momentos, a gente se olha muito. Aqui mesmo, você está ainda encarnado, quando você passa por um momento de doença, de dificuldade, seja financeira, falta de trabalho, seja o que for, você se volta imediatamente para dentro de você. Uhum. Então, eu acho que o que vem para a sua consciência são essas coisas que você tem como que não foram boas ou que não são boas, que você precisa mudar em você. E que acaba então, nos prendendo, né? Oi? E que acaba nos prendendo, né? Sim, são coisas que nos prendem quando elas não foram trabalhadas e a gente ainda carrega, sabe que aquilo não foi bom, que não está sendo bom e que precisa de ser modificado, renovado, ele vem à nossa consciência. Eu acho que essa consciência, nesse momento, vem para a nossa consciência. A gente se cobra, porque não é ninguém que vem nos cobrar, somos nós que nos cobramos. Né? Quando a gente não tem uma religião, ou a gente acredita naquele negócio do céu e inferno, a gente acha que alguém vem fazer a cobrança. Mas nesse momento, somos nós que nos cobramos. Então, vem para a nossa consciência, sim, aquilo que está gravado, que está registrado, e que não foi bom, e que, de alguma forma, talvez tenha um peso para aquela situação que eu estou vivendo naquele momento, que pode ser uma lei de efeito, não sei, ele vem à consciência, e a gente se cobra assim. Por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que está tão difícil esse momento? Por que essa situação é tão complicada para mim? E a gente começa a fazer essa análise, essa autoanálise, né? Começa a se olhar para dentro e começa a tomar consciência dessas questões que ainda estão em nós e que precisam de ser trabalhadas. Eu acredito que venham a consciência nesse momento. Porque se vem enquanto a gente está encarnado, eu acredito que nesse momento também vem. Acredito que o André Luiz tenha passado por isso e que o Jacó também passe por isso várias vezes. Tá certo. Porque como é que a gente vai crescer? A gente só vai crescer por isso se a gente modificar esses aspectos que ainda estão lá, como sombra, estejam onde estão, eles estão registrados. E a gente precisa modificar. Infelizmente,
nós só aprendemos com a dor, né? A gente sabe isso. Nós temos muita dificuldade. É porque ontem nós falamos muito sobre isso, né, em relação a André Luiz, né? É por isso que eu fiz essa pergunta a você. Então, a gente vê, né, e é muito interessante o que também a Tereza trouxe. Deixa eu só colocar, posso só terminar um cadinho, que eu aí passei para o André e não falei do voltei. Aí o senhor José Passini estava comentando que o Jacó tinha solicitado não passar ao desencarnar, não passar por aquele pedaço que fica dormindo, né? Como é que chama? Espiritual. E ele queria participar do desencarne dele. Uhum. E ele era uma pessoa boa. Uhum. Mas, segundo o José, o único problema, segundo o Passini, o único problema dele é que ele, apesar de viver intensamente a vida da doutrina, ele não era evangelizado. Olha só. É o que a gente vê, né? Evangelizado. Olha só que coisa interessante. Então, ele teve uma certa dificuldade, mas ele foi acolhido por quem, gente? Por Bezerra. É verdade. Quer dizer, ele tinha merecimento, mas mesmo assim, ele teve esses momentos de perturbação. Você vê que Bezerra teve que levar para a praia, da praia ele teve que caminhar pela praia, não volitou, ele ficou, né, só naquele rasinho, assim, não tinha pé no chão, mas passou, viu lá de soslaio lá o lance do umbral, ele estava protegido ali, mas teve algumas coisas que a gente vai ver daqui para frente, que o próprio atravessando sombria região. Porque apesar de tudo, né, há aquele vai e vem da força da fé, da falta, da perseverança, da curiosidade, que ele vivia perguntando para a filha o que era, o que não era, e o pessoal, calma, fica quietinho, porque a gente não pode falar muito, né? A gente já tem essa lição, né? Que não pode falar muito. Então, esse aí. Aí ele estava comentando isso, eu achei super interessante dele falar. Vai se preparando, porque não pode falar muito. Você está lascada! Vou ficar quieta. É porque eu achei super legal. Eu acabei de ver esse vídeo de manhã, estava vendo. Aí eu disse assim, bom, que tem a ver com as duas obras. Foi até Joaquim que mandou para mim, porque ele sabe que a gente faz esses dois estudos. Então, aí ele continua aqui. Voltando, possuía perfeita noção de viajarmos sobre o vasto abismo. Observava, porém, admirado, que não me sentia em processo de ascensão. A ideia de verticalidade estava longe de nós, tanto quanto a linha de esfericidade escapa à apreciação do homem que habita o globo da Terra. Reparei, receoso, que não distante da estrada que percorríamos vagarosamente, apareciam sinais de vida e movimento. Ruído de vozes desagradáveis alcançavam-nos os ouvidos de quando em quando. Formas monstruosas, de espaço a espaço, surgiam visíveis ao nosso olhar, e, pelo que me era dado a perceber, flutuávamos sobre região vulcânica, cujo solo instável oferecia erupções nos mais diversos pontos. E aí fica, por isso que eu falei no caso do livro Os Mensageiros, porque André Luiz passa por uma situação quase que semelhante a isso, e ele tem uma orientação, né? Que está nesse livro aqui, esse aqui, é a página 248. Eu vou ler só um pedaço, tá? Ele diz assim: volitando, não obtém. Alguém anotou, pegou Mensageiros, página 248. Pois é, mas o meu não é essa edição. Dá o número do título. Dá o número do título. Qual o capítulo, que eu vejo muito velhinho. Tá. Campo, na página 40. seguinte. 40.
rumo ao campo. Vê se acham. Quando acharem, avisam. Eu achei já. Já achou? Alguém mais achou? Tá. Página 209. E na outra página, onde está escrito assim: notei que movimentava agora minhas faculdades volitantes com facilidade crescente. A excursão educativa, com escala pelo posto de socorro de Campo da Paz, fizera-me grande bem. Melhorara em adestramento. Sentia-me fortalecido ante as vibrações de ordem inferior. Mobilizava os recursos próprios sem dificuldades. Reparei igualmente que minhas possibilidades visuais cresciam sensivelmente. Volitando, não observara até então o que agora verificava, extremamente surpreendido. Dantes via somente os homens, os animais, veículos e edifícios chumbados ao solo. Agora a visão dilatava-se. Reconhecia de longe o peso considerável do ar que se agarrava à superfície. Tive a impressão de que nadávamos em alta zona do mar de oxigênio, vendo embaixo as águas turvas, enorme quantidade de irmãos nossos a se arrastarem pesadamente, metidos em escafandros muito densos no fundo lodoso do oceano. Estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? Indagava nosso orientador, percebendo-nos a estranheza e o desejo de aprender cada vez mais. Como não soubéssemos definir com exatidão, prosseguia explicando. São nuvens de bactérias variadas. Flutuam quase sempre também em grupos compactos, obedecendo ao princípio das afinidades. Reparem aqueles arabescos de sombra. E indicavam-nos certos edifícios e certas regiões citadinas. Observem que os grandes núcleos pardacentos ou completamente obscuros são zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam no espaço das criaturas atraídas por elas mesmas. Imprimindo grave inflexão às palavras, considerou: tanto assalta o homem a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Como vem, o orai e vigiai do Evangelho tem profunda importância em qualquer situação e a qualquer tempo. Somente os homens de mentalidade positiva, na esfera da espiritualidade superior, conseguem sobrepor-se às influências múltiplas de natureza menos digna. Deu para entender? Olha só como é complicado, e por isso que no começo, lembra daqui, eles precisavam, tem uma parte que eles falavam assim, que eles precisavam atravessar o abismo, atravessar o local acompanhados, porque nesse íntere pode acontecer deles serem o quê? Arrebanhados. Aqueles espíritos, por exemplo, que estão bem debilitados, né? Atrás, mais para trás do livro, o irmão Jacó coloca sobre isso, fala sobre isso. Então, essa é quando ele diz assim, passando por cima de uma região vulcânica, cujo solo instável. Então, essa região vulcânica acinzentada seria o que André Luiz coloca, né? Como se fosse lugares lodosos, com pessoas, o corpo parecia um escafandro, pessoas se arrastando, né?
E ele continua aqui. O que me afligia, sinceramente, era a contemplação de seres de lamentável aspecto além das margens. E até uma coisa que ele coloca que eu achei muito interessante. Ele diz: não estou autorizado a descrever o que vi nesse particular, mas posso afirmar que as figuras sinistras da mitologia ficam a dever à realidade com que eu era surpreendido. Olha, para nós observarmos, vamos dizer assim, que tipo de atmosfera. Quem falou? Isso, Eliane, Oi. Isso é muito também do pensamento, nosso pensamento, você sabe, né? Sim, e ele claro. As crianças a crosta terrestre é através dos pensamentos, que a hora que ela está um pouquinho mais límpida é às 18 horas, que é a hora que muitos irmãos se reúnem para a Ave Maria, né? Para fazer uma oração, que a crosta terrestre ela consegue ficar um pouquinho, porque os nossos pensamentos, os nossos sentimentos é que vai fazendo esse acúmulo dessas... Porque pensamento são criações mentais. São tudo da nossa mente aqui que consegue levar isso para o espaço. Imagina só, nessa época que nós estamos passando, como está a nossa crosta. E lembra que, eu acho que é Dr. Bezerra que fala, ou é o irmão Andrade, ou foi André Luiz, não sei, que muitas vezes a retirada durante o dia é muito melhor do que durante a noite. Vocês lembram disso? Né? Porque durante o dia tem, vamos dizer assim, o astro rei, o sol, que queima muito queima muito dessas energias. Aqui mesmo, não voltei. Não voltei mesmo, né? Que fala exatamente sobre isso. E o que você está colocando, Eliane, aquilo, são as nossas criações mentais. E as obras de André Luiz, outras tantas obras, agora não sei dizer qual delas, tem uma viagem que ele faz à Terra, quando ele vê árvores retorcidas, animais grandiosos, né? E ele pergunta ao mentor, o que é isso? E o mentor fala, isso é o pensamento dos homens terrestres, do pessoal da Terra. Era o pensamento. Eu acho que da outra vez, Célia, você lembrou até qual foi a obra. Não sei se é Mensageiros, não. Não lembrou, não? Até o cheiro, ele é aquele cheiro... Tem mais idade para isso, não? Tem sim, você é nova, que isso, imagina. Mas olha só, jovem, e cortou o cabelo, ficou mais jovem ainda. Né? Então, aqui ele fala... Mas aí a gente fica imaginando para uma criatura, não é? Emanar essa forma pensamento para se transformar desta maneira, imagina como está esse perispírito. Sim. Se a gente... E isso aqui... e ele colocou que ele não foi autorizado a dizer realmente o que ele via. A descrever mesmo. A descrever o que ele via. E aí a gente lembra, segundo, acho que, não sei qual foi a obra que eu vi, sobre o inferno de Dante, que na pintura dele, né? Que seria aquelas formas, pensamento mesmo, aquelas... E a gente vê muito isso, né, dona Célia, no livro Libertação, então, nossa mãe. Em André Luiz a gente vê muito isso. A gente vê muito bem. Muito assim, a descrição é lógico e evidente. Também, André Luiz também teve, salvo engano, vamos dizer, o filtro, ou do Dr. Bezerra de Emmanuel. Com certeza. Ele teve o filtro para que não viesse tudo. Duas formas do perispírito se definir.
quando se sente muito culpado. Ou ele é arrebanhado por espíritos trevosos que criam aquele exército e fazem a pessoa acreditar, você é um lobo, você é isso, e você acaba se transformando. E tem um espírito deprimido, muito culpado, que vai se tornando ovoide, ele vai perdendo a forma. Isso mesmo. Ele vai tomando a forma de ovoide. Isso mesmo. E ele também é utilizado pelos trevosos para implantar aquele ovoide nas pessoas. Tem obras eu até comprei esse livro aqui, Nas Trilhas de André Luiz, que até tem uma leitura que eu vou fazer sobre os dragões e legiões. Tá? Muito interessante. Quando a gente chegar na parte que vai falar sobre isso daí, que é realmente... Rosângela. Fala, Vera. Eu estou com uma dúvida. Rosângela. Quem está falando? Rosângela. Oi, Vera, fala. Eu estava querendo falar, a menina aí falou. O medo e a culpa facilitam esse tipo de criações mentais. Com toda certeza. O medo e a culpa. O medo e a culpa. Né? E aí se mistura, né, com as criações dos espíritos inferiores. Realmente. Verdade, né? É você, Rosilda, que quer falar? Com duas dúvidas, gostaria que me ajudasse. Primeiro, quando você fez esse paralelo do volteio das regiões vulcânicas, onde estavam passando por cima, e a do André Luiz, que eu não estou com o livro, eu não consegui pegar. Como era essa do André Luiz? Essas regiões que se assemelhavam a essa aqui do Jacó. A do André Luiz, ela se assemelhava, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, agora a visão dilatava. Observe os grandes... perdão, deixa eu ver aqui. Aí eu tive a impressão de que nadávamos em alta zona do mar de oxigênio, vendo embaixo águas turvas, enorme quantidade de irmãos nossos a se arrastarem pesadamente, metidos em escafandros muito densos no fundo lodoso do oceano. Não quer dizer que estava no oceano, tá? Então, era a forma como ele pôde descrever o ambiente por onde, no caso, André Luiz estava passando. O irmão Jacó também dá uma forma como ele estava descrevendo, que ele passava como se fosse por cima de uma região vulcânica, né? Vulcânica. Então, né? Aquela coisa... Fala. Uma atmosfera densa. Em ambos os casos, a atmosfera era densa, pesada. Né? A atmosfera densa, pesada. Isso. Os relatos são iguais, só com palavras diferentes. Pois é. Eles são bem semelhantes. Eu achei... Agora, a outra dúvida é que uma colega falou aí sobre os espíritos que se assemelhavam depressivos, foi tomando forma de algoz. Ovoides. Como o depressivo algoz, o depressivo não apareceria como vítima, no caso? Não. Essa questão dos ovoides, ela é muito complexa. Então, o que eu posso fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu depois eu vou formar um grupo do Voltei, e muitas das dúvidas eu vou colocando ali. Porque se a gente for falar a questão dos ovoides, aí eu teria que pegar uma obra de André Luiz para poder passar para você. Mas, a princípio, os ovoides, o que são? O perispírito, ele vai se desmaterializando tanto, ele vai perdendo tanto a forma dele, que ele vai ficando... Ele não é que ele vai sumir, ele se deformado. Entendeu? Como se fosse... Não é desintegrar, não se desintegra. Não é que ele vai se desintegrar. Não é isso, né? Não nesse sentido. Vai se transformando. Vai se deformando. Vai se deformando, isso. Obrigada, Alberto. Tá, Rosilda? Ele vai se deformando de tal forma, né? E é um assunto muito bom, muito interessante. Eu posso até passar uma bibliografia para você que fala exatamente sobre isso daí. Porque aí até...
Mas a minha dúvida não é tão grande assim, não, nesse aspecto, não tem esse volume, não. É que eu entendia que o depressivo não faria mais um papel para a vítima do que para o Boice, é isso? Não. Não, eu sei, eu entendo o que você quer falar. Quando a companheira falou essa questão, assim, são espíritos que às vezes ou eles são dominados a tal ponto eles são dominados, a tal ponto eles são tomados que eles não têm, vamos dizer assim, eles não têm força para nada, eles não têm, como é que a gente pode dizer? Estão subestimados. São de tal forma, eles vão se vitimando, de tal forma. Eles estão hipnotizados. É nessa questão do hipnotismo. Praticamente o hipnotismo mesmo, né? E é muito comum na mesa mediúnica você encontrar espírito querendo morrer. Ele pensa que ele pode morrer. Verdade. Isso aí. E são esses espíritos que, às vezes, estão tão deprimidos. Não é a pessoa que encarnada deprimida que vira a voz, não. É espírito que está tão sem esperança, sem vontade de mais nada, que ele vai perdendo a forma. Tem um hospital para recolher esses ovoides. Isso daí. Ele já não aguenta mais toda aquela subjugação que ele não consegue se libertar. Ele não consegue. E é exatamente isso. É muito complexo. Mas isso não quer dizer que, de repente, numa reunião de sexta-feira sobre mediunidade, eu não escolha com muito amor e carinho alguém para trazer esse tema ao voz. Olha, vou pensar nisso. Valeu. Não é um bom assunto? Escolha alguém com muito amor e carinho, né? E vem falar sobre o voz. Vai ser bom para a gente. O estudo de mediunidade, ele está amplo nisso aí também. Né? Deixa eu voltar aqui para voltei. Vamos lá. Esse pedaço que você Tudo falou. bem, Rosilda? Mas eu agradeço a dúvida ser tirada. Muito obrigada. Tá certo. Quando você falou em relação ao ser resgatado, está aqui na página 70 de Jacó, que ele explica. Durante a noite, o hemisfério iluminado absorve as energias positivas e fecundas do Sol, que bombardeia pacificamente as criações da natureza e do homem, afeiçoadas ao abençoado trabalho evolutivo. Mas, à noite, o hemisfério sombrio, magnetizado pelo influxo absorvente da Lua, espelha as vibrações psíquicas retidas no trabalho diurno. Isso, no próprio Voltaire. Está no próprio Voltaire. Está no próprio Voltaire, na página 70. Bem, eu parei aonde, gente? Você parou no... o que me afligia. O que me afligia, e aí não podia falar por conta de que foi proibido. Tão negra era a situação, para não deixar a gente mais apavorado. Isso. Ele não estou autorizado, tal. Registrando o temor que se apossara de mim, o irmão Andrade, em voz baixa, explicou-me que os planos habitados pela mente encarnada emitiam de permeio com as criações dos espíritos inferiores desencarnados, formas perturbadas, quando não horripilantes. Muito bom a gente entender. Formas, mente encarnada e mente desencarnada, senão dá a impressão que é só o desencarnado, né? Mas não é. É mente encarnada e com formas e mentes desencarnadas. Quer dizer, as duas mentes se associam, né? Aí a gente vai, depois onde eu tiver que chegar um momento, eu vou pensar sobre isso. A gente pensa assim, por exemplo, um PCC da vida, tá? Mentes encarnadas de PCC da vida. Vocês não acham que tem um PCC desencarnados? E aí? Com certeza, né? Mentes encarnadas juntamente com mentes desencarnadas. Porque tem, vamos dizer, esse encontro, né? E ele diz aqui assim,
formas perturbadas, quando não horripilantes, de vez que a maioria das criaturas terrestres na carne ou desenfeixadas do corpo denunciavam-se no íntimo através de comportamento quase irracional. Aqui me faz lembrar, eu esqueci até de pegar, mas eu já falei isso com vocês, o livro Nas Fronteiras da Loucura, em que Manuel Filomeno de Miranda tem uma parte que ele diz assim: se nós pudéssemos ver o bloco dos desencarnados misturado ao bloco dos encarnados, é uma visão horripilante. Porque agora, aí eu até me lembro que há muito tempo eu falei assim, gente, imagine, o Bola Preta sai com 2 milhões de encarnados. Bota o dobro disso de desencarnados. Uau! Olha essa situação. Oi, Adriana, minha amada, querida. Boa noite. Quer dizer, então, a gente imagine como que isso é, né? Tudo bem, jogo Flamengo e Fluminense. Dentro do Maracanã. O Maracanã deve dar uns 100 e poucos mil. Claro que ali vai estar o dobro. Que isso, Rosângela? Mas quem desencarna... Não, quem disse? Se deixar é pior ainda. É mais, desculpa os flamenguistas, é mais flamenguista ainda. É mais vascaíno ainda. Aquelas brigas que ocorrem fora do Maracanã. Ali tem naquele meio, tem encarnados e tem desencarnados atiçando, que às vezes a pessoa bate na outra, quando ela cai em si, quantas pessoas que caem em si falam, meu Deus, por que eu fiz isso? Ela foi levada mesmo. Muitas vezes é aquela coisa inconsciente, aquela coisa que as pessoas não conseguem. Não tem pessoas que acontece, e a pessoa para e fala assim, eu não sei o que me deu. Infelizmente, né? E ele continua aqui dizendo, salientou que a esfera próxima do homem comum, em razão disso, é povoada por verdadeiro aluvião de seres estranhos, caprichosos e muitas vezes ferozes. Aí a gente pensa assim, poxa, mas então esses desencarnados, não é só desencarnados, não, é a mente do desencarnado, é a mente do encarnado também. Quando muitas vezes a gente vê alguns crimes, algumas coisas assim, eu fico pensando muito, qual foi aquele presídio em São Paulo que eles mataram 100 e poucos presos? Vocês lembram? Que até o Drauzio Varela escreveu um livro. Carandiru. Uhum. Imaginemos a psicosfera naquele momento em que aquilo ali aconteceu. Lá em Vigário Geral, quando fizeram a mesma coisa que mataram trabalhadores. Olha a psicosfera que estava toda ali em torno. Por isso que é sempre importante a gente ficar no vigiar e orar, e sim, é prece o tempo inteiro. Na hora que, às vezes, vem um pensamento negativo, alguém fez alguma coisa para a gente, a vontade é falar um monte de coisa, é a gente silenciar. É difícil, mas é a melhor coisa para a gente não sofrer esses ataques, como diz aqui. Aí ele diz assim, chegou mesmo a dizer que inúmeros sábios da espiritualidade superior classificam semelhante região de império dos dragões do mal. Vocês lembram que tem uma passagem de Jesus que quando ele vai fazer uma das curas de um endemoniado, e é perguntado a ele assim, o endemoniado diz, o que queres comigo, Jesus? Eu não tenho nada contra você. E aí é perguntado a ele, quem é você? Sou legião, porque somos muitos. Olha só. E aí, naquele livrinho que eu falei para vocês, esse autor, ele diz assim, Dragões e Legiões.
A literatura espírita é esse aqui, tá, gente? A literatura espírita e espiritualista na atualidade tem nos trazido muitas informações sobre os dragões, como espíritos empedernidos no mal, que, desafiando o próprio Cristo, tentam a todo custo subjugar os homens e atrapalhar o movimento regenerador do orbe terreno. São administrados por inteligências do mal e, sendo profundos conhecedores da psicologia humana, tentam de toda forma subjugar os homens. Para isto, se organizam nas regiões trevosas e abismais da crosta terrestre. Essa legião de espíritos já nos foi apresentada por André Luiz em seu livro Libertação. Excelente livro, tá? Quando sua visita em companhia do instrutor Gúbio à Cidade Estranha, onde se encontra o sacerdote Gregório, um dos juízes daquela cidade sombria. Apenas para recordar o motivo da visita, era o de tentar dissuadir Gregório de sua permanência no mal. Isto a pedido de Matilde, espírito do bem que havia sido genitora do sacerdote em encarnações pregressas. Naquele encontro, quando Gúbio informa a Gregório que Matilde tem por ele um desvelo materno, o próprio juiz aduziu ferinamente que ele e Matilde estavam fundamentalmente separados, pois ela servia ao cordeiro e ele aos dragões. Quer dizer, aí tem mais coisas aqui, mas a gente não vai entrar tanto nesse detalhe. E André Luiz, em adendo, explica o que são os dragões. São espíritos caídos no mal, desde eras primevas da criação planetária e que operam em zonas inferiores da vida, personificando líderes de rebelião, ódio, vaidade e egoísmo. Todavia, explica que não são demônios eternos, porque individualmente se transformam para o bem no curso dos séculos, qual acontece aos próprios homens. Ele ainda, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ainda nesta obra, percebe-se que os dragões que persistem em rivalizar com o amor de Jesus intitulam-se como guardiães da justiça e convertem-se em carcereiros dos perversos da terra. Com estas informações, percebe-se que todo o argumento tirânico desta raça procede de espíritos de elevado raciocínio. Entretanto, ainda estão longe de aceitarem a iluminação do Cristo. Olha, recomendo esse livro, é muito, muito interessante. Quer dizer, eles não são... vai chegar um momento em que eles vão ter que seguir o caminho da luz, mesmo que demore 800 anos, como é o caso, mais ou menos, de Gregório. 800 anos. Quem falou? Eu li sobre isso, mas no livro do Robson Pinheiro. Então, são criaturas muito inteligentes, muito cultas, são cientistas. Normalmente, eles focam assim, uma cidade, um país. Esse é o objetivo deles. Não o objetivo deles não é de pessoa para pessoa, tá? É mais abrangente, mas é uma coisa, assim, inclusive para eles resgatarem. Alguém que queira ser resgatado dali é muito difícil, porque eles têm um controle muito forte. É impressionante. Me parece que tem até uma obra de André Luiz que vai falar sobre isso, sobre a questão, muitas vezes, Ana, do resgate desses. Por exemplo, Kardec, não que ele fale que foi dragões, nada disso, mas tem, né, Célia, os processos de Morzine. Acho que é uma cidade ou uma ilha, alguma coisa, em que houve uma possessão coletiva. O objetivo deles é o coletivo. Bastava atravessar a ponte e acabava a possessão. Oi?
Bastava a pessoa atravessar a ponte, o rio, acabava a possessão. Era só aquele lugarzinho. Só aquele lugarzinho. Quem viu aqui Hotel Ruanda? Quem viu o quê? Hotel Ruanda. Hotel Ruanda. A história de Ruanda, eu andei lendo alguma coisa, a característica é muito interessante, que dá a sensação dali de que houve uma obsessão, sei lá, coletiva, porque era professor que matava aluno, aluno que matava vizinho. A coisa foi de tal forma, uns dizem que houve um abandono da Bélgica, que houve não sei o quê, houve uma série de coisas, né? Mas se a gente for olhar pelo lado espiritual, dá essa sensação, a sensação. A gente que está estudando, a gente para e fala assim, meu Deus, vizinhos, né? Que eram vizinhos. Foi a guerra entre acho que dos Tutsi, ou Utsi, alguma coisa assim, de aldeias lá, né? Houve isso daí. Mas houve algo assim tão... foi terrível. Foi algo que pessoas que até então eram pessoas boas, pessoas de bem, e matavam-se umas às outras. Mas isso é na África que você está falando? Foi na África. Foi na África. Foi entre tribos. Oi, Alberto. Veja bem, essa horda, né, que trabalha praticamente no mal, nós estamos num período de transição. Nós estamos indo para um mundo de regeneração em que vai predominar o bem e o mal, né? Então, praticamente, vai ter domínio do bem. Essa horda não tem como conviver na fase da regeneração futura. Sim. Porque ela falha todo o andamento do planeta devido às suas opções de querer conduzir para o mal, né, as coletividades. Então, esse grupo vai ter que ser retirado. Então, lá em Gênesis tem, né, o Erasto comenta o momento que nós estamos passando e que vai haver, esses irmãos vão ser recambiados para orbes onde haverá ranger de dentes. Então, vai haver uma necessidade de limpeza, porque se o mal continuar como como é que vai conseguir o planeta? Teríamos que, você falou 800 anos, mas pelo que eu já vi, se tiver um esclarecimento, uma resposta em relação a isso, acho que esses irmãos vão ser recambiados. Sim, eles vão para um planeta afim, Alberto. Se o planeta afim, eles vão para um planeta afim do pensamento deles. Da vibração deles. Entendeu? Isso, de acordo com a vibração deles. Não tem como. Muitos vieram recambiados de capela, porque transgrediu lá e veio né, para essa obra. Aí os arianos, aqueles grupos todos que se nas civilizações da Terra. Esse grupo também vai ser recambiado, porque não tem... Com certeza. Porque eu li uma vez numa leitura que eu fiz que vai chegar um momento que esses irmãos também nem vão ter mais o direito de reencarnar, porque agora, essa última fase agora, muitos que têm a preferência pelo mal tiveram a oportunidade de encarnar para ver se tem condição de lutar pelo bem. Muitos mantêm-se no mal. Por isso que o planeta está muito conturbado, está muito complicado tudo. Porque tem muitos espíritos que tiveram essa oportunidade. E vai chegar um momento que o Cristo não vai mais permitir que encarne mais irmãos com opção no mal, para haver uma fase de transição e que esses irmãos vão ser recambiados. Então, você vê como devemos nos preparar para esse momento que a gente está vivendo. Agora, não esqueça uma coisa. Esse processo é longo, mas ele já está aí. Não esqueça uma coisa, Alberto. O planeta de regeneração ainda reencarna pessoas no mal. Sim, predomina no mal, mas não, a gradação do eu entendo o que você está falando, né? Mas não esse mal aí. Tem planetas que estão afim deles.
mas a gente ainda, regeneração, sim, ainda sim, vai sim, reencarnar pessoas sim. assim. Ainda vai reencarnar político aqui. Não vai reencarnar dragão, mas vai reencarnar político. Sim. Por isso que na quinta-feira eu escolhi, né, agora para a gente estudar a transição planetária. A gente vai, eu quero ver se a gente vai aprofunda muito nessa questão da transição planetária. O que é essa transição planetária? Porque ela não está acontecendo agora, ela já vem acontecendo. Ela já vem acontecendo. Alguns espíritos já não vão mais reencarnar aqui, né? Mas, como diz a nossa querida filósofa Célia, muito político vai reencarnar e muitos de nós ainda vamos votar errado. Então, não se preocupem, que vai acontecer isso daí mesmo, né? Bem, vamos ver se eu consigo terminar só essa página aqui. Ele diz assim, então, ficou alguma dúvida em relação a esses dragões? Entenderam, né? Quer dizer, lógico, né, que a gente é muito bom também, eu gostaria de dar um alerta, quem for ler alguma coisa sobre isso, usar sempre o bom senso e o discernimento, tá? Porque às vezes a gente vai ler alguma coisa sobre dragões, sobre legiões, e às vezes vem umas informações tão pesadas que a gente tem que ter bom senso e discernimento. Porque aqui eu acho interessante que o irmão Jacó aqui ele diz assim: não fui autorizado a descrever o que vi nesse particular. Quando em algumas obras a gente vê os detalhes mais negros, a gente fica logo prestando atenção, porque quer queira, quer não, né? Às vezes é uma literatura que a gente sabe que nós temos que tomar muito cuidado, né? Então a gente vai indo, a gente lê se tiver que ler, mas usa sempre o bom senso e o discernimento. Aí ele continua aqui: rememorei a leitura de páginas mediúnicas vindas ao meu conhecimento antes da morte. E o companheiro dedicado confirmou-as, declarando que a zona em que viajávamos constituía realmente um umbral vastíssimo entre a residência dos irmãos encarnados e os círculos vizinhos. Acentuou que o pensamento espalha vibrações em todas as latitudes do universo e que as projeções da mente encarnada no planeta terreno não correspondem aos ideais superiores que inspiram as leis da humanidade. Os homens, por fora, acrescentou o protetor, nas experiências da vida social, aparentam cavalheirismo e nobreza. Todavia, por dentro, na expressão real do ser, revelam ainda qualidades menos dignas, muito próximas da impulsividade dos animais. Na manifestação livre do espírito, prevalece a verdade da alma, não a aparência da forma passageira. Daí o largo cosmorama de paisagens escuras, torturadas e dolorosas que rodeia o lar terreno, em cuja substância igualmente sutil operam as entidades perversas, a modo do lobo, que pode beber da mesma fonte em que a ovelha se dessedenta. Percebi que o benfeitor desejava destacar que, em tais lugares, tanto pode o emissário do amor exercitar-se na renúncia do bem, como pode o malfeitor das sombras internar-se no crime e no mal. Compreendendo, no entanto, que as atenções dele se dividiu entre o carinho para comigo e a expectativa asfixiante da hora, sofrei o desejo de perguntar. E aqui a gente termina esse item, né? Que eu achei um item bastante forte, bastante pesado, mas que é um item para nossa reflexão mesmo,
né? E o que ele coloca ali, isso ali, ele está indo, né? Tá indo para planos maiores, mas que a gente deve olhar também as nossas casas. Como é que é a psicosfera dentro da nossa casa, né? Como é que é o dia a dia da nossa vida, né? Perdão, seja na casa, ou seja no local de trabalho, ou seja com o vizinho, né? Então, como espíritas, como cristãos, como espíritas, a gente está sempre buscando a oração, né? Para ter esse equilíbrio, né? Lógico, a gente muitas vezes não consegue se equilibrar o tempo inteiro, porém, é necessário essa luta mesmo, esse trabalho interior, essa busca interna e esse preparar para quando a gente desencarnar, que é a única certeza que a gente tem nessa vida. Ganhar na Mega Sena não é certeza, ter um país maravilhoso não é certeza, né? A única certeza é realmente a nossa desencarnação. Já começarmos a trabalhar ela a partir de agora, né? E esse livro, ele é um alerta para isso. É para que a gente comece a refletir, a meditar, a buscar o nosso anjo da guarda, em sempre momentos que a gente está, naqueles momentos mais difíceis, momentos que parece que a coisa não anda, né? Às vezes, ir para o deserto mesmo para poder, conforme diz o Luiz Elias, ir para o deserto e parar para pensar, refletir, isso é muito importante, tá? E essa é a parte que fica hoje. Aí eu vou pedir a algumas pessoas para falarem bem rapidinho, para dar, né, para outras pessoas poderem colocar-se também, dar a fazer as considerações finais, né? E hoje eu vou pedir a Marisa para fazer a nossa prece final, tá, Marisa? Tá bom? E já vou começar com você, Marisa. O que você colocaria para a gente, a sua consideração sobre o nosso estudo? Não, eu achei um capítulo realmente muito importante para nós termos consciência e sabermos, na realidade, que a gente fala muito de umbral e se reporta muito aquela figura que ficou do filme, né, que eles reportaram o umbral, mas, na realidade, a gente fica nas dúvidas. Inclusive, ele fala aqui, né, entre a residência dos irmãos encarnados e os círculos vizinhos. Então, esse umbral está muito perto de nós. Sim, com toda certeza. E, então, a gente tem uma influência direta, né, sobre isso, e uma responsabilidade diante disso, ao tomarmos conhecimento, né, dessas coisas, dessas realidades, aumenta muito a nossa responsabilidade, até para nós e para os que estão à nossa volta, né, na nossa casa espírita, de passar para as pessoas, não é isso? Esses conceitos que muitas vezes as pessoas... Eu vou ser sincera com vocês, muitos livros, esses eu li, alguns até li como romance, sem me aprofundar nos conceitos necessários. E aos poucos a gente vai compreendendo que é necessário isso, né? Isso. Hoje eu acho muito importante. Eu vou fazer só uma perguntinha à minha amiga que veio hoje pela primeira vez, a Adriana, que estuda com a gente. Adriana, se você quiser colocar-se, né, fazer alguma consideração, alguma coisa assim. Eu estou muito feliz de te ver aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Agora, como é importante esses lembretes, vamos dizer assim, né, que a gente tem nas nossas aulas, né, nas colocações, porque o que eu escutei hoje me trouxe a preocupação em tomar mais conta dos meus pensamentos. Porque não é só a postura, né? A postura ela é importante, mas o peso maior é dos pensamentos.
outros, né? Daí é que eu atraio, né? É a minha vibração. E eu precisava ouvir isso hoje, principalmente hoje. Incrível, né? Que bom. Eu fico feliz de ver você aqui. A Adriana, ela estuda com a gente pelo WhatsApp, no Evangelho e no Livro dos Espíritos. E é muito bom, né? É muito bom esse texto, viu? Muito bom mesmo. Mara, como é que tá a garganta hoje, Mara? Não ligou, não. A garganta agora tá legal, sim. Ah, tá que bem. bom. Que bom. Tá bem inflamadinha, mas agora tá bom, tá ótimo. As suas considerações, Mara? As minhas considerações é o que essa amiga nova está falando, né? Adriana. Adriana. Os pensamentos, eu acho que é tudo. Que a gente tem mais. Ficar atento nesse momento que a gente está vivendo, então, que é muito difícil a gente manter um padrão legal. Mas é bom a gente ler esse livro toda hora, para a gente não escorregar. Com certeza, né? Com toda certeza, né? Eliane. Obrigado, Mara. Nada. Eu fiz acho que nós fizemos, Rosângela, acho que no começo do livro Libertação, acho que nós fizemos esse estudo que fala sobre os dragões. E o Gregório era empregado, você vê como os dragões, a falange, né, a legião, falando na legião, é muito mais poderosa que o Gregório, né, porque o Gregório era subordinado à legião, aos dragões, né, E fogo, né? Esse livro, como eu falei, realmente, as formas que aconteceram e tudo, dos nossos pensamentos, né? Que faz com que tudo está aqui pertinho da gente. Temos, sim, isso aí a gente... É um estudo todo dia, quando você pensar que você está pensando em alguma coisa, você já pensou, mas você faz alguma coisa para poder ser, tipo assim, passar uma borracha assim, fala assim, bom, já que eu fiz uma coisa ruim, eu vou pensar uma coisa boa, ver se dá uma aliviada, porque é difícil a gente não pensar, né? Quando a gente vê o que aconteceu. Né? E a gente tem que entender o seguinte, que a partir do momento que a gente começa a ler e reler, porque esse livro tem que ser livro de cabeceira, né? Porque se é para a gente entender o que está acontecendo, o que pode acontecer, certo? Então, é um livro de cabeceira, a gente toda vez que a gente pega o Evangelho assim, na hora, assim, abre assim, a gente queria ouvir alguma coisa, né? A gente pega o e fala, ai, meu Deus, porque é um tapa na cara, sabe, de que a gente, nada, a gente estuda, então a gente tem que parar, tem que estudar e começar a praticar, para a gente poder, lá na frente, se assim Deus permitir, e a gente se melhorar, muitas coisas a gente consiga limpar e passar bem, para a gente ter um desencarne melhor. Né? Por isso a importância do estudo em grupo. Entenderam? Né? Eu acho que agora nós chegamos numa fase que o estudo em grupo é importantíssimo, porque é uma troca, né? Por isso esse estudo em grupo, eu acho assim muito importante mesmo. Alberto, as suas considerações? Olha, gente, hoje foi muito rico, né? O nosso estudo tem vários aspectos que a gente viu, muito interessantes. Tirei muitas dúvidas, foi muito bom, foi muito produtivo. As questões que a colega levantou sobre as formas de pensamento, a gente ter o cuidado, a vigilância do pensamento. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção e que de estudo eu vou refletir bem sobre isso, que a Tereza trouxe, que o Jacó não era evangelizado. Ele tinha conhecimento, um profundo conhecedor, né? O palestrante, então, o senhor que a gente pode dar um crédito, Pacini. Uma pessoa que estuda, né?
o senhor, então, o palestrante, trouxe, ela viu que não era muito, não vamos dizer que ele não era como deveria ser evangelizado. Isso é um alerta para todos nós. Isso é verdade. Porque, às vezes, a gente tem um entendimento muito grande da doutrina, tem um entendimento amplo, mas a aplicação no dia a dia dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos superiores, ele é fundamental. Isso aí. Porque é nesse burilar, nesse lapidar, nesse exercitar reto pensar, o reto sentir, o reto agir, é que a gente vai poder se depurar e, de repente, fugir de todo esse quadro aí que a gente está vendo que é altamente perigoso. Então, me chamou muita atenção isso. Ô, e Alberto, aí eu vou ser muito vigilante nisso. Oi. Alberto, nós temos um companheiro lá na casa que é assim, a pedra de toque da gente. Tudo que foi feito em termos de obra e de avançar, é ele que providenciou. Aí um colega falou assim, fulano tem amor à casa, não à causa. Nossa. E é verdade, estudar ele não gosta. Mas para fazer uma obra, para melhorar a casa, para botar som aqui, som acolá, ventilador e não sei o que, conta com ele. É o que ele gosta, quer dizer, o amor dele é a casa, não é a causa. Deve ser o caso do Jacó. E a gente vê isso, né, Alberto, logo no começo, porque ele achava que ele já, rapidinho desencarnou, já vinha dar notícia. E a espiritualidade falou para ele o quê? Não, você não está preparado. Então, é realmente essa questão do evangelizar-se. E é o que a Célia coloca. É a causa ou é a casa? Né? Eu até fiz uma anotação. Que precisamos tomar, né? Eu até fiz uma anotação aqui que nós, em algum momento do estudo, você, Rosângela, que você comentou, ou eu não sei se foi um outro integrante do grupo, devemos buscar depuração. E a evangelizar-se é essa depuração, né? Buscarmos nos livrarmos de atitudes que não é própria, que não é indicada, né? Então, essa depuração tem que ser feita agora. Pois é. A gente está muito atento de como a gente vai proceder para poder conduzir nesse objetivo. Foi uma amiga que até falou, não lembro quem, do estudo lá do CEOI, que ela disse que tem no livro Opinião Espírita, né? Que ele diz o seguinte: espírita que não modifica-se em 3 anos sucessivos, está difícil para ele. Então, há necessidade, até eu tenho a página, né? Eu já até tinha lido essa página. Se espírita que não começa a se transformar em 3 anos sucessivos, ele tem que começar a fazer uma grande reflexão em relação a isso. E, 3 anos, hein? Imagina. Mas faz parte, né? Bem, eu vou terminar agora, tá? Eu sei que a gente já passou até do nosso horário, né? Mas eu sinto muito, assim, todo mundo não poder falar, mas eu acredito que algumas coisas, algumas dúvidas vão ficar. Se vocês me permitirem, eu gostaria de fazer um grupo só do Voltei, para ter algumas perguntas que alguém tenha ficado com dúvidas, e aí a gente troca. Se vocês me permitirem, eu formo esse grupo do Voltei, do irmão Jacó, do Voltei, para nós tirarmos dúvidas em questões só no caso, desse estudo, tá? Se vocês quiserem, tá bom? Pode fazer. Tá, Alberto, eu já coloquei lá no nosso grupo o site, a palestra. Ótimo. Eu coloquei no nosso grupo. É só vocês lerem, é só ouvirem. Ele é muito assim, fácil de falar. É porque ele é evangelizador de crianças, sabe? 94 anos é que ele teve esse ano.
Mas é uma gracinha ele falando. Perfeito. Ele é muito bom. Eu conheço ele é muito bom. Marisa, querida, vamos lá? Vamos lá. Eu costumo dizer que é preciso que a gente ponha no coração o que o cérebro já sabe. Esse aí, né? A cabeça já sabe de tudo, mas as ações nem sempre, né? Enfim, o nosso momento, o nosso sentimento é de gratidão, gratidão ao Pai, gratidão aos amigos benfeitores espirituais que estão sempre à nossa volta, trazendo conhecimento, nos trazendo forças, condições, para que possamos avançarmos nesses conhecimentos e buscarmos a nossa elevação espiritual. Só podemos agradecer e pedir, Senhor, a tua misericórdia e a tua compaixão para essa humanidade comprometida, essa humanidade sofredora sobre todos os aspectos, que tenhamos forças, que esses governantes possam achar o melhor caminho para as pessoas, para aqueles povos que estão sob sua responsabilidade. E pedimos, Senhor, que continuemos unidos com essa amizade, levando adiante todos esses estudos para a nossa elevação espiritual. Graças a Deus. Vocês já perceberam que já passamos a nossa palestras, todas elas, para 1h30, que agora estamos encerrando todas com 1h30 de duração. Já perceberam, né? De 8 às 9h30. Já